A política brasileira é um celeiro de bordões inesquecíveis, daqueles que ecoam por décadas nos corredores de Brasília e nas conversas do dia a dia. Pote no tiririca, pior do que tá não fica. Glória a Deus, glória a Deus. Meu nome é Enéas 56. Digo mais, desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Dentre eles, um se destacou como um ditado popular para definir políticos que misturam obras públicas com corrupção, o famoso rouba mais faz. Esse bordão nasceu com Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, cuja gestão foi marcada por grandes obras e denúncias de desvios de verbas, muitas ligadas à empreiteira Camargo Correia. Mas foi com Paulo Maluf que o rouba mais faz ganhou fama nacional, tornando-se um sinônimo de sua carreira, repleta de projetos ambiciosos e escândalos. Filho de empresários libaneses e formado em engenharia civil, Maluf cresceu imerso nos negócios da família, ocupando cargos na diretoria da Eucatex, uma das maiores fabricantes de compensados e laminados do Brasil. Essas conexões empresariais abriram as portas da política, aproximando-o de figuras influentes e pavimentando sua entrada na vida pública. Neste vídeo mergulharemos na trajetória de Paulo Maluf, como ele conquistou a admiração dos militares e dos paulistanos com a sua lábia e obras grandiosas, e como sua carreira ruiu sob o peso de escândalos de corrupção que revelaram o verdadeiro custo do rouba mais faz. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender. Paulo Maluf, com a sua experiência empresarial e contatos iniciais na política, ingressou no quadro diretivo da Associação Comercial de São Paulo em 1958. Mas a sua entrada definitiva na vida pública veio às vésperas do golpe de 64, quando assumiu a vice-presidência da associação, que era um grupo econômico poderoso e com grande influência política. Essa posição foi crucial para os próximos passos de Maluf na carreira política. A associação o aproximou de figuras influentes do regime militar, como o ministro da Fazenda, Delfim Neto. Em 1967, foi Delfim que o indicou para o seu primeiro cargo político, presidente da Caixa Econômica Federal. Outro aliado importante foi seu sogro, Fuad Lutfallah, líder do IPES, um órgão que articulou o golpe de 64. Durante sua gestão na Caixa, Maluf implementou mudanças em procedimentos e facilitou empréstimos para a casa própria. Em 1969, Maluf deixou a Caixa e, por indicação do presidente Arturo da Costa e Silva, foi nomeado prefeito de São Paulo, contra a vontade do então governador Abreu Sodré. Os militares, no entanto, resolveram apostar em Maluf. Sua primeira gestão como prefeito foi marcada por grandes obras, como a Marginal do Rio Pinheiros e o Minhocão. De maneira que esta obra, com quase 3,5 km de extensão em via elevada, toda em concreto protendido pré-moldado, com um custo de 37 milhões de cruzeiros novos aproximadamente, inaugura uma nova solução de sistema viário para a cidade de São Paulo, que já tem sido aplicada em outras capitais do mundo, ou seja, o tráfego rápido em vias elevadas, sem nenhum cruzamento. Além de melhorias em ruas, rodovias, escolas primárias, ensino médio e a expansão da iluminação a vapor e de mercúrio por quase toda a cidade. Mas Maluf queria mais, ele buscava fama nacional. Então, em 1970, aproveitando a vitória do Brasil na Copa do Mundo, presenteou cada jogador com um Fusca, pago com dinheiro público dos contribuintes paulistas. O evento gerou a repercussão que Maluf desejava, mas também se tornou um símbolo do mau uso de recursos públicos, plantando as primeiras sementes do rouba mais faz. Em 1971, Maluf deixou a prefeitura e foi nomeado secretário de Transportes pelo governador Laudo Natel. Nos 4 anos seguintes, inaugurou a linha azul do metrô e ampliou o sistema rodoviário. Mais do que entregar obras, Maluf usou o cargo para fortalecer sua liderança no Arena, aproximando-se de prefeitos e lideranças do interior de São Paulo, já com os olhos no governo do estado. Em 75, Maluf deixou a secretaria e retornou à Associação Comercial, sendo eleito presidente da entidade no ano seguinte. Sem cargo público, ele aproveitou o momento para, mais uma vez, consolidar sua influência na Arena. Em 1978, renunciou à presidência da associação e lançou-se na disputa pelo governo de São Paulo contra Laudo Natel. Para vencer, precisava do apoio dos militares e da maioria dos delegados da Arena. Embora ligado aos militares linha dura, ele percebeu que não teria total apoio deles, já que o presidente Geisel nutria certa simpatia por ele. De maneira estratégica, Maluf se aproximou do general Silvio Frota, adversário de Geisel. Nessa época, ele defendeu publicamente o AI-5
afirmando que o ato era essencial para combater a subversão e a corrupção, sugerindo até sua institucionalização. Frota, porém, perdeu a disputa pela sucessão presidencial para Figueiredo, o que eliminou as chances de Maluf de contar com o apoio dos militares contra Natel. Ainda assim, de forma surpreendente, Maluf venceu a convenção da Arena por uma margem estreita. Diferentemente de Natel, que confiou na influência dos militares e delegou a busca por apoio, Maluf visitou pessoalmente os 1.261 delegados do partido. Em seu discurso de vitória, Maluf anunciou uma prioridade ousada: transferir a capital do estado para o interior. Uma medida de copiar o que o Kubitschek fez em Brasília. Essa ideia nunca chegou a ser concretizada. Como governador, enfrentou greve dos metalúrgicos, respondendo com repressão, prendeu líderes sindicais, como Lula, e usou a Lei de Segurança Nacional para destituí-los de seus cargos. Maluf consolidou sua imagem de fazedor de obras, com projetos como a Rodovia dos Trabalhadores, a Ponte do Mar Pequeno, a modernização de trens e estações, a eletrificação de ferrovias, a construção de usinas hidrelétricas e a implementação do sistema Cantareira. Criou também a Eletropaulo, aquele símbolo de excelência no fornecimento de energia, e a Paulipetro, um projeto de pesquisa de petróleo que acabou sendo um fracasso e foi dissolvido anos depois. Em 1982, Maluf deixou o governo de São Paulo, passando o cargo ao vice, José Maria Marim. Candidatou-se a deputado federal, tornou-se o mais votado do país na época e seguiu para Brasília com o sonho de chegar à presidência. Após disputas internas do agora PDS, derrotou Andreasa, candidato de Figueiredo, e tornou-se adversário de Tancredo na eleição presidencial. No entanto, sua candidatura desmoronou rapidamente. Sua proximidade com os militares o tornou um alvo fácil para os opositores, e as acusações de corrupção começaram a surgir com mais força. O empresário Armando Ferraz de Almeida Prado pediu uma CPI, alegando que pagava comissões ao governo Maluf para receber faturas de obras em dia. Outro golpe veio de ACM, que reviveu o caso Lutfala, envolvendo a empresa de seu sogro, acusada de irregularidades em um processo do BNDE em 1977, quando estava em pré-solvência. A intervenção do banco em 1978 bloqueou os bens dos acionistas, incluindo Maluf. Essas denúncias enfraqueceram a campanha de Maluf, que realizou poucos comícios e foi facilmente derrotado por Tancredo Neves. Para manter suas ambições políticas, Maluf precisaria se reinventar e conquistar a confiança da população para cargos no executivo. No meu coração, São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, é Maluf, sim senhor. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, é Maluf, sim senhor. Após a derrota humilhante na corrida presidencial, Paulo Maluf continuou como deputado federal, com um mandato pouco produtivo, apresentando apenas 8 projetos de lei e 2 emendas constitucionais. Embora não tenha aprovado nenhuma, destacou-se sua proposta de garantir o direito de greve por atrasos salariais, mostrando um esforço de Maluf se conectar com demandas mais populistas. Em 1987, Maluf deixou a Câmara e, no ano seguinte, disputou sua primeira eleição direta para a Prefeitura de São Paulo, mas foi derrotado por Luísa Erundina do PT. Em 1989, tentou a presidência na primeira eleição direta pós-ditadura, protagonizando vários momentos marcantes nos debates. Apesar de ter se vendido como alguém carismático, terminou em 5º lugar com cerca de 8% dos votos. A virada veio em 1992, com a contratação do marqueteiro Duda Mendonça, que conseguiu resgatar a imagem desgastada de Maluf, comparecendo em poucos debates e falando somente o necessário. O principal foco da campanha foi a propaganda eleitoral, fazendo promessas genéricas como austeridade fiscal e saúde e educação para todos, algo que hoje é padrão de discurso entre os políticos do Centrão. A estratégia fez com que Maluf aproveitasse o desgaste da gestão de Erundina para derrotar Eduardo Suplicy com 58,7% dos votos. Maluf, enfim, tinha conseguido uma vitória em eleições diretas após 4 derrotas consecutivas. Seu segundo mandato como prefeito teve um objetivo claro: transformar São Paulo em um canteiro de obras. Em 1995, lançou o projeto Singapura, sua maior marca, prometendo verticalizar as favelas com apartamentos modernos. Financiado por um empréstimo de 150 milhões de dólares do BID, o projeto visava realocar moradores de favelas. Mas na realidade, o projeto foi um fracasso. Das 38 favelas contempladas, apenas 10 tiveram seus barracos totalmente eliminados.
e a maioria dos moradores permaneceu sem moradia adequada. Provas apontam que Maluf usou o projeto para autopromoção, construindo prédios às margens de grandes avenidas para maximizar a visibilidade. O projeto Singapura inspirou iniciativas populistas de outros políticos do Centrão. Outra iniciativa foi o programa Leve Leite, que distribuía uma lata de 2 kg de leite em pó por mês a alunos da rede municipal com 90% de frequência. Isso buscou reforçar sua imagem de benfeitor. Nem tudo, porém, foi bem recebido. Maluf enfrentou críticas da mídia por decretos polêmicos, como a proibição de armas de brinquedo hiperrealistas, a obrigatoriedade do cinto de segurança em carros e a restrição ao fumo em bares e restaurantes. Curiosamente, uma das poucas exceções foi a Rede Globo, que manteve uma relação próxima com o prefeito. Em 95, a emissora recebeu 1,2 milhão de reais da prefeitura para organizar e transmitir a primeira Maratona Internacional de São Paulo, realizada em 8 de outubro. O trajeto passava estrategicamente por 9 obras de Maluf, incluindo o Túnel Ayrton Senna, inaugurado na véspera. Durante 3 horas de cobertura, Maluf apareceu entregando troféus, usando mais uma vez o dinheiro público para se promover, já de olho na eleição presidencial de 1998. Mas os escândalos de corrupção começaram a manchar a sua imagem pra valer. Em julho de 1993, o caso Pau Brasil veio à tona. A Receita Federal investigou e denunciou 4 auxiliares de Maluf, incluindo seu tesoureiro de campanha e o pianista João Carlos Martins, dono da empresa Pau Brasil. Eles foram acusados de arrecadar 19 milhões de dólares entre 90 e 92 para as campanhas de Maluf, violando a lei que proibia doações diretas de empresários. Em abril de 1994, outro escândalo. O nome de Maluf apareceu no livro de contabilidade do bicheiro Castor de Andrade, ao lado de outras figuras políticas. Acusado de receber 10.700 dólares para sua campanha presidencial de 1989, Maluf negou as acusações e processou o denunciante. Em 1997, Maluf tinha 2 objetivos: articular apoios para uma possível candidatura ao governo de São Paulo ou à presidência, e eleger um sucessor na prefeitura. Essa ambição, porém, tornou-se um pesadelo, acelerando a decadência do malufismo e marcando o início de seu declínio político. Telespectadora, a senhora fica quietinha e para de dar palpite. Cala a boca, Por favor, você. por favor. Não admito. Não admito. O segundo mandato de Paulo Maluf na prefeitura de São Paulo conquistou ampla aprovação dos eleitores, mas foi alvo de críticas por denúncias de corrupção, obras inacabadas e uma dívida pública colossal deixada para o seu sucessor. Mas uma frase marcou o declínio do malufismo. Que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Pita venceu a eleição com o apoio de Maluf, mas sua gestão foi desastrosa, marcada por dificuldades financeiras herdadas de Maluf e escândalos como a máfia das propinas, que levou ao rompimento público entre os dois. A partir daí, o malufismo começou a desmoronar. Maluf acumulou derrotas eleitorais consecutivas, perdeu as eleições para o governo de São Paulo em 98 e 2002 e para a prefeitura em 2000, 2004 e 2008. Após esses reveses, só conseguiu se eleger para 3 mandatos como deputado federal, ainda com um número expressivo de votos, mostrando que sua popularidade resistia apesar das controvérsias. Mas o que limitou novas candidaturas de Maluf foi o crescimento dos escândalos e condenações. Em 2005, Maluf e seu filho, Flávio Maluf, foram presos pela primeira vez, acusados de intimidar uma testemunha em um processo que investigava desvios de 500 milhões de dólares, além de formação de quadrilha, corrupção e evasão fiscal. Maluf ficou 40 dias detido, mas obteve um habeas corpus no STF, alegando problemas de saúde. A partir daí, crimes atribuídos a Maluf ganharam contornos cada vez mais peculiares. No caso do Frango Gate, em 1996, ele foi acusado de favorecer uma granja pertencente à sua esposa, Silvia Lutfala, na compra de frangos para a merenda escolar. O contrato anterior custava R$ 1,66 por quilo. Com a empresa de Silvia, passou a ser de R$ 1,73 por quilo. Maluf foi condenado a devolver R$ 21 mil aos cofres públicos, mas acabou sendo absolvido. 2 anos depois, em 98, outra acusação, mas agora por improbidade administrativa, relacionada à sua gestão na prefeitura nos anos 90. Ele foi acusado de apresentar declarações falsas para emitir precatórios no valor de quase R$ 1 bilhão. Na condenação, foi obrigado a devolver R$ 21 milhões, uma fração do montante questionado. Os métodos de Maluf para desviar recursos no Brasil atraíram a atenção internacional. Ele enfrentou investigações na Suíça, nas Ilhas Jersey, na França e nos Estados Unidos.
todas envolvendo movimentações financeiras em contas secretas e paraísos fiscais, com valores estimados em até 500 milhões de dólares. O caso das Ilhas Jersey revela como Maluf operava essas transações. Construtoras como a Mendes Jr. e a OAS inflavam o custo de obras públicas, cobrando margens artificiais por materiais como o cimento ou até por produtos que nunca foram adquiridos. Como prefeito, Maluf aprovava o aumento de preços, como foi no caso da construção da Avenida Roberto Marinho. A Mendes Jr. transferiu o excedente para uma subcontratada, que ficava com 10% da receita e emitia cheques para o restante. Funcionários da construtora escondiam maços de dinheiro em caixas de chocolate ou de Johnny Walker Red Label, e através de um intermediário, as caixas eram entregues a Maluf ou a um de seus representantes. A comissão corriqueira de Maluf era em geral de 20%. Para enviar esse dinheiro ao exterior, Maluf recorria a um doleiro, que depositava os valores em uma conta secreta no Banco Safra, em Nova York. Investigadores apontaram que ele usou esses recursos para despesas pessoais, como a compra de 2 relógios de ouro, no valor de R$56 mil. Os fundos, porém, não permaneciam muito tempo em Nova York. Maluf os transferia para 2 contas no Deutsche Bank, nas Ilhas Jersey, controladas por empresas registradas nas Ilhas Virgens Britânicas. A pá de cal na carreira política de Maluf vem em 2017, com uma condenação do STF a 7 anos e 9 meses de prisão e uma multa de mais de R$1 milhão. O Supremo considerou que sua segunda gestão na prefeitura, Maluf lavou dinheiro desviado de obras como o túnel Ayrton Senna e a Avenida Roberto Marinho. Esta última foi apelidada de a avenida mais cara do mundo por quilômetro construído, com custos de 400 milhões de dólares. Parte desse dinheiro, cerca de 172 milhões de dólares, foi usada para comprar ações da Eucatex, sua empresa familiar. Por conta disso, foi preso em 20 de dezembro de 2017. Maluf perdeu o mandato de deputado meses depois, mas conseguiu sair da prisão em março de 2018, graças a um habeas corpus concedido pelo ministro Dias Toffoli. Contudo, as condenações continuaram. Em 2016, a França sentenciou a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro em grupo criminoso, por atos cometidos entre 1996 e 2005. Em 2022, foi condenado por improbidade administrativa por irregularidades de 96, pagando uma multa de mais de R$2 milhões. E agora, em 2025, outro processo de improbidade, iniciado em 1993, resultou na penhora de 19 imóveis de Maluf e uma multa de R$417 milhões, concluída após 32 anos de tramitação. Após décadas de escândalos e condenações, Maluf chegou aos 93 anos enfrentando processos milionários que comprometeram parte de sua fortuna. Mesmo assim, sua parasitagem em cargos públicos nas 16 eleições que disputou gerou uma fortuna inestimável baseada na corrupção e na malandragem, que as próximas gerações de sua família irão desfrutar. E apesar de o malufismo ter acabado, Maluf se tornou um dos pais do estilo de fazer política do Centrão. Sua carreira política é marcada por negociatas, primeiro com os militares e depois com os caciques do Centrão. Sua fama de rouba mais faz é bem contraditória, até porque algumas obras que ele alega serem de sua autoria foram, na verdade, realizadas em outras gestões. E mesmo as obras que ele realmente realizou, o objetivo não era de melhorar a vida da população, mas sim garantir sua propininha e usá-las para autopromoção, tentando assim permanecer de forma ininterrupta no poder.